Há dois grupos na humanidade: os que fazem justiça e são imundos, e os que praticam justiça e são santos. Não existe aqui nenhuma solicitação geral para que se continue pecando. Essas palavras do texto dizem que o destino das pessoas no juízo não poderão ser alterado. Quem for, será para sempre. Não haverá mais arrependimento. O julgamento é o fim e anuncia o estado final de justiça e injustiça permanente. Haverá uma hora em que será tarde demais para o arrependimento. A palavra de Deus está dizendo que as pessoas que recusarem a ouvir e a obedecer continuarão em seu estado de rebeldia eternamente, enquanto aqueles que receberam vida nova em Cristo terão esta vida eternamente. Não há maior juízo do que Deus entregar as pessoas ao seu próprio estado, isso eternamente. Escute com atenção. O tempo do arrependimento é agora, é hoje. Porque, como eu li aqui, não vai dar mais tempo de se arrepender. Quando estiver prestando conta diante de Jesus, não tem como mais se arrepender. Por isso, o tempo do arrependimento é agora. É tempo de arrependimento, é tempo de conserto. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 14, a partir do versículo 12, cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. No mesmo capítulo, no versículo 10, diz que cada um de nós vamos comparecer ao tribunal de Deus. Você que está me ouvindo nesta manhã, se você está sem Jesus, se arrependa enquanto é tempo. Se volte para Jesus. Você não tem o dia de amanhã. Se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo. A Bíblia diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 10, que diz: porque importa que todos hão de comparecer ante ao tribunal de Cristo, para receber o que tiver feito pelo meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal. Todos nós vamos comparecer. Não dá para se arrepender ali na hora. Você tem que tomar essa decisão o quanto antes. A Bíblia diz, lá em Provérbios, capítulo 27, não te glorie do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia produzirá. Em Tiago capítulo 4, a partir do versículo 14, que diz: não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? A vossa vida é como uma nuvem que aparece por um pouco e depois desaparece. A nossa vida passa rápido. Só estamos de passagem nessa terra. É aqui nessa vida que você vai escolher aonde você vai passar a sua eternidade. Ouça com atenção. Não despreze o santo evangelho. Se volte para Jesus enquanto é tempo.
Jesus Cristo está voltando. Estamos caminhando para o fim de todas as coisas. Se volte para o único Deus verdadeiro, o único e suficiente Salvador. Jesus te deu mais um dia de vida para que você se arrependesse e se voltasse para Ele. Quantas pessoas não dormiram ontem à noite e não acordaram mais? Dormiram e na madrugada infartaram. Você está aí, está de pé, está caminhando, está se movimentando. Arrepende-te enquanto é tempo. Será que você vai ter o dia de amanhã? Será mesmo? Você sabe o que vai acontecer na próxima hora? Quem banca a nossa existência é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Ele criou todas as coisas. Ele criou o ser humano para fazer a sua vontade. Ele não criou o ser humano para viver no pecado. Arrepende-te enquanto é tempo. Quero compartilhar aqui mais alguns textos da palavra de Deus. Escute com atenção. Jesus está disposto a te perdoar. Basta que você dê o primeiro passo, como diz lá na carta de Tiago, Tiago capítulo 4, a partir do versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Dê o primeiro passo. Se volte para Jesus. Olha o que diz Isaías capítulo 43, a partir do versículo 25, que diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça. Por isso Ele está disposto a te perdoar. Ele quer passar a eternidade contigo no céu. Você que está me ouvindo, Jesus quer passar a eternidade contigo no céu. Mas você quer isso? Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão nesta manhã de terça-feira? Você quer continuar nessa vida de pecado? Você pode continuar, só que vai ter consequência. Tudo que a pessoa planta, ela colhe. Não se engane. Tudo que a pessoa planta, ela colhe. Se a pessoa decidir viver uma vida na prática do pecado, ela vai colher como recompensa a condenação eterna. Se por outro lado ela renunciar
a prática de pecado, renunciar aos prazeres desta vida, renunciar à idolatria do futebol, idolatria religiosa, idolatria política, renunciar a essas coisas e se voltar somente para Jesus e viver uma vida em santidade. Então ela vai herdar a salvação, a vida eterna. Tudo começa com uma decisão. É você que decide se você quer obedecer a Deus ou não. Você tem livre escolha. Que você escolha a Jesus, que você escolha o céu. Será que vale a pena trocar o céu, a salvação, a vida eterna, pelo um copo de cerveja, pelo tabaco, pelas drogas, pela prostituição, pelo adultério, pela mentira, pelo ódio? Será que vale a pena? Pense bem. Talvez você está indo numa rota que vai te levar à destruição e à condenação. Você está indo numa rota sem volta. Por isso, pare, pense, se converta a Jesus. A Bíblia diz: bom dia, amigo. Bom trabalho. Ezequiel 18, 23, que diz: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Deus falando. Acaso eu tenho prazer na morte do perverso, do ímpio? Diz o Senhor Deus: desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Escute, o desejo de Deus é que você se converta. Converter significa mudança de rota. É você mudar de vida. Se converta e viva. Se converta e herde a salvação eterna. A palavra de Deus diz, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 4, que diz: porque o desejo de Jesus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Jesus quer salvar a todos. Escute com atenção. Jesus quer salvar a todos. Mas é todos que querem ser salvos? Fica a questão. Jesus quer tanto isso, que veio há mais de 2000 anos aqui na terra, viveu como um de nós, viveu como homem, experimentou as nossas fraquezas, as nossas dores, experimentou as nossas lágrimas, só não conheceu o pecado. O Senhor Jesus Cristo foi o único que veio sem pecado e foi embora sem pecado. Ele está à destra do Pai, intercedendo por você agora. Jesus te quer no céu com Ele. Não é o plano de Deus que a pessoa vá para o lago de fogo e enxofre. Esse lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo. Todo o império do mal, anticristo, o falso profeta, foi preparado para eles. Mas se você der ouvido à voz do diabo, do sedutor, e se você fizer a sua vontade, você vai para lá também. Dê ouvido à voz de Deus, não dê ouvido à voz do diabo. O diabo, ele trabalha com uma arma chamada sedução. O que é que isso significa? É o ato de atrair para o mal. Ele atrai as pessoas para o mal. Ele oferece o que ele tem de melhor para levar à destruição, para levar à condenação.
A pessoa está ali na farra, em bebedeira, ali tem uma aparência de uma coisa muito boa, mas mal a pessoa sabe que está caminhando para a destruição, para a condenação eterna. O álcool tem matado milhares de pessoas, porque foram escravizados pelo álcool, foram escravizados pelo tabaco, foram escravizados pela prostituição. O inimigo de nossas almas, o diabo, ele é escravizador, mas Jesus Cristo, ele é o único libertador, e ele pode te libertar dessas cadeias, dessas correntes de pecado. Como diz a palavra de Deus, João capítulo 8, a partir do versículo 36, que diz: se pois Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixa Jesus te libertar dessas cadeias, deixa Jesus te libertar do álcool, do tabaco, das drogas, da prostituição, do adultério, da mentira, do roubo, da vingança. Deixa Jesus te libertar antes que esses pecados te arrastem para o lago de fogo e enxofre. Arrepende-te enquanto é tempo. Mais um texto da palavra de Deus que se encontra na primeira carta de João, capítulo 1, a partir do versículo 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse seus pecados a Jesus, não é confessar seus pecados a padre. Confesse seus pecados a Jesus, não é a homens, não é a padre, nem papa. Confesse seus pecados ao único Deus verdadeiro, o único que pode te perdoar. Confesse seus pecados a Jesus, e Ele vai te perdoar e te purificar de toda injustiça. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confesse as deixa alcançará misericórdia. Aqueles que encobrem, aqueles que escondem as suas transgressões, os seus pecados, nunca jamais prosperará. Eu estou falando em todos os sentidos, no sentido espiritual também. Pecados ocultos levam a pessoa à destruição e à condenação. Mas você quer alcançar misericórdia? Como diz: mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Você que está me ouvindo nesta manhã, abandone o mal, abandone o erro, abandone a prática do pecado. O que significa essa palavra pecado? No grego significa hamardia, que significa errar o alvo, perder a marca, significa desobediência, rebelião contra Deus. Dê crédito à palavra de Deus. Você que está me ouvindo esta manhã, dê crédito à Bíblia Sagrada. Não despreze, não endureça o seu coração pelo engano do pecado.
Quero compartilhar mais alguns textos bíblicos. Eu quero compartilhar mais alguns textos bíblicos. Eu quero que você pense na sua eternidade. Aonde é que você vai passar a sua eternidade? Eu só estou aqui para te orientar, te alertar. Esse é o meu papel. É trazer a mensagem. É o que eu estou fazendo aqui. Estou te dando todas as bases bíblicas possíveis. Então que você se arrependa. Há uma eternidade em jogo. É isso que você quer para a tua eternidade? Passar toda a eternidade no lugar de trevas, de sofrimento, de solidão, em angústia, em dor. É isso que você quer? Eu não estou te colocando medo. Isso aqui é uma orientação. Eu não viso dinheiro, eu viso almas. Por isso que eu estou aqui nesta manhã te avisando, te orientando, que você não é crédito à palavra de Deus. Se você não der ouvido, não é a mim que você está desprezando, mas é o próprio Deus. Eu estou pregando a palavra de Deus, não é a minha palavra. Não endureça o seu coração pelo engano do pecado. Não deixe o seu coração petrificado por causa dos prazeres desta vida. O pecado pode parecer ali muito bom, mas depois ele leva ao sofrimento e à condenação. Se volte para Jesus. A Bíblia diz: eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, e que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Esse texto é interessante. Jesus falando: eis que venho como um ladrão. O que isso significa? Ladrão vem de repente, de surpresa. Jesus vai vir repentinamente. Vai vir numa hora em que a grande humanidade não vai estar esperando, mas a igreja de Cristo estará esperando. A noiva de Cristo está esperando, mas a grande humanidade está desapercebida aos sinais de Cristo. Ele vai vir de repente. Bem-aventurado significa: feliz é aquele que vigia e guarda as suas vestes. Vestes aí não é roupa, é a vida. Vigiar está em alerta. Guardar a sua vida da prática do pecado, para que não andes nu e não se veja a sua vergonha. O que significa esse termo, andar nu? Ou seja, aqui está no sentido espiritual. A pessoa que está mergulhado na prática do pecado está andando nu espiritualmente, e um dia ela vai ser envergonhada. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 12, a partir do versículo 14: Eclesiastes 12, 14 diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer seja boa, quer seja má.
Então, tudo que a pessoa faz, tudo que fazemos, um dia, no dia da prestação de conta, vai ser exposto. Como diz a palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 2, que nada é oculto que não venha a ser revelado, nada que está escondido não venha a ser revelado, tudo vai ser revelado, tudo vai ser mostrado. Então a pessoa que anda nu, está no sentido espiritual, está na prática do pecado, e um dia ela vai ter toda a sua vida exposta no dia do juízo final. Por isso que é melhor você se arrepender ainda hoje. Você não tem o dia de amanhã. Outro texto bíblico: as tuas vestes sejam sempre alvas, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes 9:4. As tuas vestes sejam sempre alvas, ou seja, brancas. Veste, já disse, não é roupa, é vida. Que a sua vida esteja sempre em santidade, em pureza, em obediência à palavra de Deus. Como diz lá no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 14. E segue a paz com todos, e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 3, que diz: porque a vontade de Deus é esta, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que vos abstenhais de toda a prática e forma de pecado. Abstenhais, se afastais, renunciai, deixai de lado o pecado. A vontade de Deus é a vossa santificação. Essa é a vontade do Deus Todo-Poderoso. Por isso, abandone o pecado, abandone os prazeres desta vida, porque se você não abandonar, isso vai te levar à destruição. A palavra de Deus diz, lá em Provérbios capítulo 14, a partir do versículo 12: há caminhos que ao homem lhe parecem direito, mas seu fim são caminhos de morte. A pessoa pensa que está no tremendo de um caminho, do álcool, do tabaco, das drogas, da prostituição, do adultério, da mentira, do roubo, da vingança. Tudo isso aí que eu citei leva à destruição e à condenação eterna, se a pessoa não se arrepender. Eu não vim aqui te convidar para você fazer parte de alguma comunidade evangélica, mas eu vim aqui para te falar para você se submeter a Jesus, obedecer o seu santo evangelho, obedeça a palavra de Deus, porque eu tenho que ser verdadeiro e falar a verdade. Infelizmente, temos muitos frequentadores de reunião, mas quando sai, dá mau testemunho. Quando sai, vai para um motel com a amante, dá golpe. Até ouve a palavra, mas não coloca em prática. Essa é a grande realidade. Não estou chamando você para você ser frequentador, mas para você entregar a vida a Jesus e passar a obedecê-lo, a palavra de Deus, para você ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Cristo.
Por isso você não me vê citando nenhuma placa de igreja aqui. Eu não estou em nome de nenhuma denominação, porque nenhuma denominação salva, nenhuma placa de igreja e nenhuma religião. Quem salva é Jesus, o único Deus verdadeiro. Se o frequentador de igreja não obedecer à Bíblia, ele vai para o lago de fogo e enxofre. Só quem vai ser salvo são aqueles que obedecem à palavra de Deus. Salvação é para obediente. A Bíblia diz lá em Hebreus 5:9 que Jesus veio ser uma causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Salvação é para obediente. Que a tua vida esteja em santidade, em pureza, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Faltar o óleo aí está falando o símbolo do Espírito Santo. A pessoa sem o Espírito Santo está perdida, sem rumo e sem direção. A Bíblia diz, pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sede santo, porque eu também, sede santo, também em tudo que fizerdes, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 15 e 16. Deus é santo e quer que nós sejamos santos. O que significa santo? É uma pessoa que é afastado do erro, do pecado, dos prazeres desta vida. Ele é afastado, separado dessas coisas e vive em santidade, em pureza, em obedecer a Jesus e ao Santo Evangelho. A Bíblia diz, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso vindo o juízo. Hebreus 9:27. É nesta vida que você escolhe aonde você vai passar a sua eternidade. Escute com atenção. Aqui não tem missa de sétimo dia. Não adianta acender vela. Não vai adiantar de nada. Se a pessoa morreu sem Jesus, imediatamente ela entra no inferno. Essa palavra inferno no grego significa Hades. O corpo vai para a sepultura, mas a alma vai estar no inferno e vai estar sofrendo consciente. Não existe sono da alma. A pessoa que morre sem Cristo imediatamente entra no inferno e vai estar consciente e vai saber onde está e por que está lá. Por isso, pense bem o que você está fazendo com a sua